Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Hoje nós vamos falar sobre robôs que fazem trade em alta frequência e sobre arbitragem, seja com bitcoins ou mercados de Forex ou ainda outros ativos. Basicamente o que a gente vai falar rapidinho é o que são esses robôs de HFT, que é High Frequency Trading, né? E o que é arbitragem, discutir se esses robôs são bons ou ruins para o mercado e como você criar o seu, ou como você aproveitar essas oportunidades de arbitragem. Bom, falando um pouquinho sobre essa negociação de alta frequência, ou High Frequency Trading, né, que é o termo em inglês que a gente vê mais, especialmente essa sigla HFT. Bom, ela é basicamente realizada por robôs que tomam decisões e abrem ordens de compra ou venda em milissegundos. Nós estamos falando aqui coisa na casa de 20 milissegundos. É coisa muito, muito rápida mesmo, tá? E isso cresceu muito nos últimos anos. E é importante entender que nesse nicho, cada milissegundo é importante. Então, a vantagem competitiva desse robô está nos milissegundos. E para poder diminuir esse tempo entre a ordem e a execução dela, ou a tomada de decisão e a execução da ordem, as grandes empresas que realizam esse tipo de trading fazem coisas como colocar o seu servidor ali do lado da bolsa ou até dentro da bolsa. A bolsa brasileira, a BMF Bovespa, por exemplo, oferece esse serviço. Você colocar seu servidor lá dentro, uma coisa que não é barata. Fazem cabos para diminuir a distância, aliás, o tempo que os dados trafegam. Lá no começo acho que, se não me engano, na década de 90, por exemplo, grandes fundos fizeram um cabo para poder diminuir o tempo de transferência em milissegundos também entre a informação de Nova York até Chicago, por exemplo, que é outro núcleo financeiro dos Estados Unidos, né? E outras práticas, digamos assim, que não falei, cada milissegundo é importante. Nós não estamos falando aqui, se você faz aí, você opera um scalpzinho, faz a operação de 1 minuto, 30 segundos, nós estamos falando de coisa ainda em frações de centenas de vezes mais rápido que isso, tá certo? Bom, entender agora de arbitragem, porque muitos desses robôs se valem de arbitragem para poder ter lucro. O que é arbitragem? É basicamente uma prática de aproveitar a diferença de preços entre dois ou mais mercados. Esse é o conceito clássico de arbitragem. Como que eles fazem isso? Realizam uma compra e uma venda quase simultaneamente nesses dois mercados que estão com preço diferente. Então, vamos supor que você tem um mercado que... vamos dar um exemplo bem básico aqui. Você tem um mercado em Belo Horizonte que a maçã está valendo 10. E você tem um mercado em São Paulo que a maçã está valendo 5. Então, no mesmo momento, o cara vende maçã em Minas, que está 10, e compra maçã em São Paulo, que está valendo 5. Então, ele ganhou dinheiro numa arbitragem geográfica, aí, de certa forma. Ficou claro? Oportunidades de arbitragem, de um modo geral, indicam uma ineficiência, muitas vezes até temporária, dos mercados. Naquela teoria dos mercados se regulam, contanto que você tem uma descoberta de preços e você evitaria esse tipo de coisa. Inclusive as bolsas de valores, elas existem justamente para congregar todos os compradores e vendedores no mesmo lugar, para facilitar esse processo de descoberta de preço e aumentar a eficiência dos mercados. Imagine se cada vez que você quisesse comprar uma ação da Vale, você tivesse que sair ligando para todo mundo e perguntando por quanto que eles queriam vender. Né? Enfim, para ficar mais claro, eu vou dar alguns exemplos. Um exemplo clássico de arbitragem é quando começaram a usar uma rede de pombo-correio para receber notícia financeira mais rapidamente. Tem um exemplo clássico da família Rothschild, banqueiros da Inglaterra, que, porque eles tinham um sistema de pombo-correio que era mais rápido do que os barcos que levavam notícia de Paris até Londres, eles conseguiram saber da derrota do Napoleão, se não me engano, mais rapidamente que o resto das pessoas e ganharam um bom dinheiro vendendo, fazendo shorting de títulos públicos franceses, de bonds.
Tá clareando aqui a arbitragem? Mais um exemplo. É pessoa que, por exemplo, percebe que o feed de preço de uma corretora é atrasado. Uma pessoa que opera Forex, por exemplo, e percebe que a corretora dele tá tipo 1 segundo atrás sempre de outra corretora que ele tem o preço. E ele consegue, nesse 1 segundo, ganhar nessa variação. Mas vale comentar que as corretoras geralmente percebem isso e te penalizam. Na hora que você for lá fazer seu saque, ele vai falar que você está fazendo arbitragem, é contra as regras. Então, se você quiser fazer esse tipo de arbitragem, você tem que ver as regras da corretora e tomar cuidado. Tá? Isso tem diminuído muito hoje em dia, né, com o avanço das redes de computador. Um outro exemplo aqui é uma arbitragem triangular. No Trader Tranquilão, por exemplo, a gente negocia Euro-Ien, Dólar-Ien e Euro-Dólar. Né? Aqui nós estamos dando um exemplo com dólar, euro e libra. Então o cara percebe, através de arbitragem, que, por exemplo, o Deutsche Bank está oferecendo no euro-dólar aqui 0,81. E ele sabe que o Barclays está oferecendo dólar-libra a 1,45. Só que o Crédito Agrícola ele tem um preço de euro-libra que permite essa arbitragem. Então o cara ele compra euro com dólar, compra libra com euro e compra dólar com libra. Nessa diferença de preço entre esses pares, digamos assim, esse cara aqui nesse exemplo hipotético, ele começa com 5 milhões e termina com 5 milhões e 25.406. Então ele ganha 25 mil. Tá? Mas antes de seguir aqui, para ficar claro que isso não é fácil. Além de ter uma necessidade de ser feito em altíssima velocidade, custos operacionais como custo de comissão que você paga, eles têm que estar abaixo desse valor possível de arbitragem para ainda ser possível. Tá? Então, existem diversos tipos de arbitragem, tem até artigo na Wikipedia sobre isso se você quiser aprofundar, e nós não vamos exaurir o assunto assim, falar todos os tipos de arbitragem. Foi só querendo apresentar o conceito para você entender, para a gente poder entrar no nosso exemplo principal aqui, que é o do Bitcoin. No caso dos Bitcoins, essa arbitragem, uma forma de se fazer é utilizando bolsas que permitem você negociar Bitcoin diferentes exchanges, né? Bolsa exchange. É uma forma de arbitragem, você olha o preço em uma, olha o preço na outra e fala, opa, o Bitcoin aqui está mais barato que ali. Eu vou comprar no que está barato e vender no que está caro. Outra forma é realizando trades com criptomoedas, que são chamadas de altcoins. Então seria uma arbitragem parecida com aquela triangular que a gente mostrou aqui, usando, por exemplo, o Ether, que é uma outra criptomoeda, ou usando o Ripple, ou qualquer que seja. E também dá para fazer arbitragem usando preço futuro, acompanhando quanto que está a taxa de empréstimo para você poder pegar emprestado Bitcoin em corretora que ofereça isso, enfim. Tem uma série de possíveis formas aí. Para ficar mais claro aqui, antes de entrar a falar se os robôs são bons ou ruins, eu vou te mostrar aqui algumas ferramentas que tem no caso do Bitcoin. Por exemplo, se você quer saber o preço do Bitcoin, você tem sites como esse aqui, que está lá, Bitcoin Price. Ele está me falando aqui que o preço agora do Bitcoin em USD está 2.430. Mas como que ele chega nesse 2.430? Aonde que você sabe o preço do Bitcoin? Porque você tem diversos lugares que você pode comprar o Bitcoin. Então, nesse caso desse site, ele olha em diversos lugares, pega uma média ponderada e te dá um preço. Tá? Você tem aqui também no CoinDesk, também é mais ou menos parecido. Você tem, olha só, de um para o outro, vou abrir de novo que eu fechei aqui. Ó, num tá 2.428, aqui já está 2.450. Olha só que interessante, já esse aqui, ó, ele te mostra quanto que está o preço
do Bitcoin nas diferentes exchanges. Então, se você for comprar o Bitcoin na GDAX, que era GDAX, hoje chama Coinbase, né? Tá lá, 2.413. Já na Bitstamp, tá 2.425. Já na Kraken, tá 2.424. Então, de um modo geral, quando essa diferença ela aumenta um pouquinho, tem robôs acompanhando isso e ganhando dinheiro nessa diferença. Tá certo? Mas como eu falei, nem sempre isso é possível, porque você tem custo para poder fazer essa trade. Então você tem que estar com uma diferença de preço aí significativa, tá? Aqui eu tô olhando com o dólar, mas a gente pode, por exemplo, no real. Olha só, Bitcoin real. Se a gente for lá ver, olha só, no mercado Bitcoin, o Bitcoin está valendo R$ 9.100, já no local Bitcoins, ele está valendo, tem gente vendendo ele a 9.182. E a gente tem outras, tem acho que é Bitcoin for You, se não me engano, que você também tem preço, enfim. Também é feito a arbitragem com o real. Bitcoin talvez seja até mais fácil, que talvez seja uma concorrência de robôs menor, ok? Eu vou abrir aqui meu TradingView rapidão aqui, trading, aqui ó, só porque eu tenho ali, enquanto ele está carregando eu vou te mostrar aqui, por exemplo, um outro que mostra também o preço dos Bitcoins e o preço em cada exchange. Olha só, ele tem, quando o Bitcoin ele vale mais do que ele pega primeiro essas exchanges, faz uma média ponderada para chegar no preço do Bitcoin que ele fala, né? Por exemplo, aqui o Bitcoin está 2.415. E todos que tiverem acima desse 2.415, ele fala que o Bitcoin está com um premium ou um prêmio, né? Então, o Bitcoin no Bitstamp está valendo mais. Então, uma arbitragem poderia ser, por exemplo, a pessoa ir lá na Kraken, não, essa aqui, ó, Bitcoin por exemplo, comprar ele barato e vender ele caro aqui, tá? Mas olhando aqui me faz pensar que provavelmente esse aqui já é o preço de venda. Se você for comprar nessa corretora aqui, provavelmente vai ter um spreadzinho. Então, não é fácil dessa forma, que nem eu falei, tem que ser nos milissegundos, porque tem outros robôs que estão se aproveitando dessa ineficiência momentânea. Tá? Abrir aqui só para mostrar aqui, ó, que a gente tem, por exemplo, aqui, ó, no mercado Bitcoin, o Bitcoin está 9.050, já no Bitcoin for You 8.552. A minha ideia aqui é só te mostrar que existem diferentes preços em diferentes mercados. Cada exchange dessa é um mercado. E é esse tipo de arbitragem que tem gente explorando. Especialmente se a gente vier aqui, ó, no local Bitcoins, que é uma coisa meio manual, não é um exchange. Olha só, se você quiser comprar aqui, ó. Olha aqui, ó, por quanto que eles estão vendendo o Bitcoin aqui? 9.135. É o melhor preço que você consegue de Bitcoin nesse aqui. Geralmente o preço aqui tá pior, né? Tá mais caro o Bitcoin aqui do que nas bolsas. Então tem gente que ganha dinheiro com essa arbitragem. Sabe que tem gente que não sabe usar bolsa e tal, ou que é uma coisa mais informal. Ele vai lá, compra Bitcoin na bolsa e tá vendendo aqui. Ou a pessoa que quer comprar, tá vendo? Encontrar com você lá na Savassi, em Belo Horizonte, para poder comprar o Bitcoin ao vivo, tá certo? Bom, então era isso. Tava querendo mostrar isso aqui para você, essas ferramentas, se você quiser aprofundar, e vamos voltar aqui para nossa apresentação. Finalizando aqui, discutindo um pouco sobre esses robozinhos de HFTs que ganham dinheiro com essa arbitragem. E de outras formas, né? Então aqui nós vamos falar desses robôs. Eles são bons ou ruins?
Existe uma grande discussão, entre os defensores e o que a gente diria detratores dos robôs, que são pessoas que são contra esses robôs que operam em alta frequência. Vamos ver esses argumentos deles? Primeiro, os argumentos pró, os argumentos a favor. O que as pessoas dizem? Primeiro, que para o pequeno investidor ou trader do varejo, esses robôs acabam sendo bons. Por quê? Eles aumentam a liquidez, ou seja, eles estão lá gerando mais oferta e demanda. Se você quer comprar ou se você quer vender, tem mais oferta, né, no book de oferta, digamos assim, e facilitam essa descoberta de preços, que é chamado de price discovery. Melhoram essa eficiência do mercado. Com isso, eles fazem diminuir os spreads. O que é o spread? A diferença do preço de compra e venda. Tá? Numa bolsa ou numa corretora, em qualquer lugar. Se você for comprar um ativo, você paga X. Se você for vender, você paga... o preço não vai ser o mesmo. Se você chegar numa corretora, sei lá, numa casa de câmbio, você fala, eu quero comprar $10 com real. Ele te fala quanto? Aí você vai e compra os $10. Aí você fala, desisti, quero vender esses $10 aqui. Ele não vai te pagar a mesma coisa que você acabou de dar para ele. Essa diferença entre o que ele paga para comprar e para vender dólar é o spread, né? Então os robôs, eles diminuem esses spreads na medida em que aumentam a concorrência, digamos assim. E com isso tudo, eles reduzem as ineficiências nos mercados. É como se fosse um azeite, um óleo fazendo esse motor, essa engrenagem que é o mercado funcionar bem. No caso dessas exchanges, a gente viu como que isso é claro. Às vezes você tem uma exchange ali que tá tendo uma negociação e o preço ali, às vezes tem um salto, e esses robozinhos que negociam em duas exchanges diferentes são importantes para manter um certo nível nos preços nessas bolsas diferentes. Argumentos contra. Quem fala contra esses robôs, eles falam o seguinte: a liquidez oferecida é pouco confiável, porque tem uma grande quantidade de ordens canceladas. Então esses robôs, eles podem acabar atrapalhando nessa visão, porque quando você vai executar essa ordem ali de comprar alguma coisa que esse robô colocou no book de oferta falando que estava vendendo, ele cancela. E isso atrapalharia e faria com que fosse uma liquidez pouco confiável quando eles estão ali, especialmente no lado do maker, né, no book. Outro argumento é que trata-se de uma corrida tecnológica, tem que ficar investindo em computador mais rápido, em cabo mais rápido, em pagar caro para colocar o computador ali do lado da bolsa, e isso aumenta os custos para todo mundo no final das contas. E outro argumento ruim é que pode gerar péssimos efeitos em cascata. Tem gente que fala de alguns flash crashes, que são algumas quedas abruptas de preço que às vezes tem, ou até aumento, que se dá por um robô detectou alguma coisa, fez uma venda, outros robôs percebem e tem um efeito cascata. Um vende, o outro viu que vendeu e pode fazer com que, por exemplo, se acione stop losses e coisas desse tipo numa ineficiência do mercado. Tá certo? Bom, nosso objetivo aqui não é, como eu falei, esgotar e trazer a resposta, se é bom ou ruim para o mercado. Tem milhares de posições sobre isso, e você pode ler os milhares de artigos, mas foi te apresentar esse universo e você entender um pouquinho e refletir sobre isso. E vamos falar agora como faz para você se aproveitar de arbitragem ou ter esse robô. A verdade é o seguinte: como trader de varejo, é muito difícil se aproveitar dessas oportunidades, né? Faltou um S aqui. É muito difícil se aproveitar dessas oportunidades. Por quê? Porque, como eu falei, você está concorrendo com empresas que têm muita grana para poder ganhar desses milissegundos de você. Não só no milissegundo, mas para desenvolver a estratégia boa. Então é dificílimo. Talvez você consiga em exchanges, que nem eu falei, brasileiras, que ainda são menos concorridas. Talvez você tenha alguma oportunidade de arbitragem aí, mas não é tão simples quanto pode parecer. Que nem eu falei, não só por causa da velocidade necessária, mas também pelos custos operacionais envolvidos. Tanto o custo para você manter um robô desse, quanto um custo
vamos supor que você percebe a diferença de preço de Bitcoin de 1% entre uma corretora e outra. Mas na hora de você fazer a trade ali, por mais que você vá colocar no book de oferta, você já vai pagar 0,25% em uma e 0,25% na outra, já deu 0,5%. Mas aí você também tem que pagar para efetuar saque e depósito, algum percentualzinho, que pode acabar inviabilizando isso. Mas se você quiser se arriscar, se você quiser tentar, tiver habilidade de programação, eu te digo que quase todas as exchanges de bitcoins oferecem APIs, que são formas de você acessá-las, que a gente diria programmatically, né? Fazendo programas ou seu próprio robô para acessar a API, tanto para saber o quanto que está o preço naquele momento, quanto para poder enviar suas ordens. Então, te sugiro dar uma olhada nisso e aprofundar os seus estudos em programação e como conversar com esses APIs. Tá certo? Então é isso aí. Obrigado por assistir mais esse vídeo. Como eu falei, era só para dar uma visão geral. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo, é muito importante. Comente, por favor, além de curtir o vídeo. E se você ainda não é assinante, não esqueça de assinar o nosso canal. Tá certo? Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.